Hoje nós vamos falar um pouco da Cabala Terapia com o conceito do perdão que nos liberta, né? A gente colocou uma imagem aqui, né? Começar com a gente aprisionado até a gente voar. Na verdade, a Kabbalah ela nos ensina, ela proclama que o amor divino contém inúmeras famílias de sentimentos ou qualidades divinas. É interessante que não é atributo racional exclusivo do o amor divino, mas também atributo emocional, ou seja, o que vai dar o nosso tranchã, que a gente chama na Kabbalah, que na árvore da vida são as 6 sefirot que intermediam o plano mais elevado ou sublime na árvore da vida com o Malhut, com o planeta Terra, onde nós estamos, de certa forma, aprisionados no corpo, ou seja, o nosso ser, que é eminentemente espiritual, nós somos luz e consciência, aqui uma metáfora, né, do Sol, como a luz que é Tiferet, né, o Sol é correspondente à Sefirah de Tiferet, que é a consciência messiânica, é a consciência que está liberta do processo de Gilgul, da reencarnação. Mas aqui hoje a gente vai falar, nós estamos exatamente na semana da Parashat Ekev. A Parashat Ekev que traduz-se tanto como calcanhar, como também por consequência, ou como resultado de, ou por causa. Quer dizer, por causa disso acontece aquilo, a questão da causa e efeito. A Parashat Ekev, na verdade, ela carrega o radical da palavra Yaakov, que é, na verdade, o estado de consciência mais elevado na árvore da vida, que vai direto a Deus, e Sharel, que é Israel. Israel é o estado de consciência pleno, onde a gente vai direto a ele, a Sefirah de Chokhmah, que no fundo é toda a raiz, se a gente for observar, de muitos malachim, de muitos mensageiros, Rafael, Micael, Miguel, Rafael, Uriel, e entre outros. Claro que existem outros, Metatron, outros nomes que são códigos, não são nomes próprios propriamente ditos em relação a um nome como um sujeito humano, mas um código exímio que está relacionado nesse Ekev, que é também traduzido como calcanhar, ou seja, nós estamos no nível mais baixo, ou seja, nós estamos aqui escravizados na Terra, mas também estamos escravizados com os nossos próprios sentimentos, com os nossos próprios pensamentos, que são movidos pelo ego, pelo ani que está deformado. Quando a gente está movido por esse egoísmo, por essa egolatria, ou seja, a gente se apodera, acha que a gente é o rei da cocada, numa linguagem informal, ou projeta em alguém uma referência divina e fica seguindo de forma não só fanática, como autoritariamente em relação aos outros. E aí a gente infla, a gente se aprisiona cada vez mais. Vamos trabalhar. E a lei de causa e efeito fica sendo mais dura. Essa lei de causa e efeito mais dura, no fundo, somos nós mesmos. A nossa consciência nos cobrando, nos acusando. Não é à toa que Baal Shem Tov, Rabbi Israel Ben Eliezer, um mestre da Kabbalah, de certa forma recente, que, vamos dizer assim, fundador das linhas chamadas racídicas, da palavra Hassid, que vem piedade, ensinava que o maior inimigo da gente somos nós mesmos. A Kabbalah preconiza isso de forma bem difundida, bem disseminada. Nós somos responsáveis pelo nosso destino. É claro que existe a consciência suprema, a transcendência, o tetagrama divino numa representação cabalística, mas todas as nossas ações, das menores, pequeninas, porque aí tem a ver com a interpretação dos exegetas dos mestres de Israel, com relação a Parashat Ekev, voltando ao nosso tema da semana, que é lida em todas as sinagogas do mundo, a Parashat Ekev nesse momento. É a Parashá quando Moisés ordena e orienta o povo para que siga a Torá, que por trás disso, na verdade, o que? Siga as instruções da luz. A instrução da luz que está dentro da nossa consciência mais sublime, que nós precisamos ativar através dos atributos. E o atributo mor, olha aqui o dedo aqui, o atributo mor para que a gente tenha a verdadeira libertação é o processo do perdão, a começar a nos perdoar. Agora, nos perdoar, o primeiro momento é a gente não ficar se culpando e paralisado, que é o processo primeiro.
a perdoar, a nos perdoar, é também o processo de a gente não ficar se martirizando, ou ainda pior, não, eu não me perdoo, eu fiz isso. Isso é por trás também uma das formas de interpretar na cabalaterapia como um orgulho, um processo egocentrado, ou seja, como eu que sou o bom, eu que tenho formação, eu que tive a educação, eu que sou da família tal, eu que sou filho do fulano de tal ou filha de fulano, ou que fui o ilustre professor, doutor daquela cátedra, ou que fui um rabino, chefe de Israel daqui ou dacolá, do rito sefaradi, não importa, não é o título em si que vai, porque a honra também não é ruim a gente ter todos esses cargos ou títulos ou funções, porque é possível também de ter pessoas muito simples, pobres, simples no sentido material, mas extremamente arrogantes, extremamente vaidosas, pessoas ainda orgulhosas de si, e aí tá tão inchado que não entra, não esvazia, e aí não penetra esse processo de auto-perdão, porque se a gente só vai perdoar o próximo quando esse amor que flui de dentro para fora atinge o outro, primeiro passa por nós. Esse é o princípio essencial. Ekef não é à toa que as duas letrinhas aqui, ó, com o meu dedo, Ain e Beit, vai dar 72. 72 nomes divinos que a gente tem que praticar, que representam uma função específica na nossa prática do cotidiano, que tem a ver com as meditações também. São meditações e medita-ação, numa ação que é meditada, ou seja, uma programação divina dentro de nós mesmos. Quando a gente pratica, que aí a palavra mitzvah e Torá, ação, instrução, ela está correlacionada a isso que a gente acabou de abordar. O processo da cabalaterapia tem toda uma relação com o nosso ato do pensar, com o ato do sentir, com o ato do falar, com o ato do ouvir, do ver, do sentir no sentido olfativo, no sentido da sensação também física, mas mais profundamente dos processos, das percepções espirituais, que vão aí nos educar também ou desenvolver potenciais parapsíquicos. Não é à toa que a letra Kuf aqui, final de Ekef, do nome da Paraxá, ela é um Kav e um Vav, que vai dar 26, e ela tá para baixo, a perninha, ou seja, que a gente tem que fazer descer nesse mundo com que dá 26, que é o próprio tetagrama divino, a gente botou aqui do lado, que é o amor divino, ou seja, a gente tem que fazer a descida desse amor divino para todos os nossos ambientes cotidianos e interações. Esse é o processo da cabala terapêutica, digamos assim, na terapêutica cabalística, ou seja, ao nos perdoar, nessa fase de auto-perdão, de todas essas etapas, aqui a gente está fazendo uma síntese desse processo, são etapas, a chegar ao ponto de perdoar o próximo. É possível da gente a gente também começar perdoando o próximo e nos perdoando, quer dizer, não existe uma sequência exclusiva de um para outro. No entanto, sempre será mais fidedigno, assim ensinam os cabalistas, os Mekubalim Chachamim, sábios, mestres da Kabbalah, que a gente precisa sentir, vivenciar, sentir no sentido de alma, não no sentido só exclusivamente emocional, mas de alma, para a gente poder ser exemplo e levar o exemplo para o próximo. Ser vivência constante, a gente ser o livro da vida, um livro vivo. Quando a gente também fala Sefer Chaim, ou Etz HaChaim, árvore da vida, ou Etz Chaim, ou Sefer Chaim, sem o rei também, tem toda uma conjuntura de códigos, é a gente ser uma carta, ou várias mensagens, ou um livro vivo, ou seja, vivenciado. Não precisamos desencarnar para sermos exemplo, ou para nos tornarmos uma referência. Por outro lado, a gente deve lembrar, a referência sempre é a nossa consciência imanente, divina. É algo que está dentro de nós mais sublime, assim como a consciência suprema transcendente. Isso é o exemplo para todos. Aqui a gente vai ver 70 vezes 7, não é por acaso. A gente vai ver em outras fontes filosófico-religiosas, perdoar 70 vezes 7, quando Jesus fala para Pedro, né, que
Pedro já tinha perdoado numa situação 7 vezes, e ele fala 70 vezes 7. Tem várias interpretações, mas duas fenomenais que a Kabbalah vem trazer e que é totalmente convergente com o que a gente vem abordando. 70 é um número da grandeza infinita, então é perdoar infinitamente. Mas que esse perdão não é de forma assim aleatória, ele é incondicional, porque o amor é incondicional, o amor ao ser, o amor à pessoa, aquela alma que que transviou, que se entortou, que saiu do caminho reto. Agora, não ser conivente com a ação tortuosa, ou seja, a gente não concorda, a gente não apoia a ação, a gente não fomenta uma ação similar. São coisas distintas. É claro que a gente fica ligado às nossas ações, assim diz a Kabbalah, mas a gente tem que entender que a Kabbalah também ensina sobre as nossas intenções. Então, esse é o primeiro modo de interpretar 70 vezes 7. Mas a Kabbalah é bastante interessante, que 70 é o número da Kabbalah, é Sod, é o oculto. E 7 são os 7 dias da semana, ou seja, 24 horas da Kabbalah terapia, do perdão para que a gente se liberte, haja esse crescimento e o voo, né, de um pássaro nesse símbolo, e a gente tem a liberdade, é que a gente se perdoe 24 horas e perdoe o próximo 24 horas. Mas em que sentido? Não no sentido superficial, corriqueiro, assim, sem verdadeiro significado. Porque somos todos ainda imperfeitos, não estamos num processo de perfeição. E aí a gente realmente está sempre incorrendo em falhas. Então, esse processo de auto-perdão e do perdão alheio é uma forma de amor. Compreender o próximo. Então, são níveis também que vão subindo, que é bastante abrangente e ao mesmo tempo específico, tanto no Evangelho com o contexto de Jesus para Pedro, né, que tem um contexto familiar, estrutural, social. Ele não é exclusivo de um ser apenas, todos nós estamos embutidos num contexto familiar e dentro da sociedade humana. E, ao mesmo tempo, a gente é parte de um todo muito maior, que é essa segunda vertente, ou da segunda interpretação do 70 vezes 7. A gente, em Gênesis, Bereshit 4, de 23 ou 24, né, quando Caim aí, ao contrário, o processo de maldição, 7 gerações, 70 gerações, 70 vezes 7, aí a interpretação cabalística é magnífica, porque o cabalista ele pega o ponto negativo e reverte para o positivo. Esse é o trabalho de todo o Mecubalo. Todo ser que diz que vai estudar Kabbalah, ou que é um cabalista, ou que é de alguma escola relacionada ao que a gente vem apresentando, e todas as fontes religiosas, a gente assim entende, deve ser um processo de transformação dos cenários duros em cenários moles, macios, leves, agradáveis. Esse é o nosso trabalho. É duro, porque a gente precisa se transformar para poder transformar algo. E essa é a Kabbalah terapia, ou seja, a cada momento a gente reverter. 70 vezes 7 vai aparecer lá em Bereshit, em Gênesis, no primeiro livro da Torá, que esse é o código, e tem muito mais a respeito, mas a gente finaliza aqui com essa ideia para que todos nós possamos praticar.